Olá, muito bom dia, meus amores. Como é que vocês estão aí no nosso primeiro ano, hein? Eita, hoje é sexta-feira. É sexta-feira. Hoje vai sexta. Oh, minha gente, se eu contar pra vocês que eu fico aqui até 10h40, sextou massa, hein? Mas não tem nada não. A gente curte também sextar aqui no nosso canal amado, lógico que sim. Então, para finalizar nossa manhã de sextinha, nós estamos aqui com a nossa aula de biologia, não é? Comigo, professora Amanda. Estamos aqui com o Arsênio na nossa aula. Bom dia, meu amor. Como é que você tá, querido? Quem mais está aí, hein? Me conta. Deixa eu ver quem está aqui aos vivos conosco no IPTV. Olha, menina, estamos com cabeceiras. Elesbão Veloso, um cheiro cabeceiras, um cheiro Elesbão, um cheiro Guaribas. Muito bem, galera. Então, estamos todos juntinhos aqui para a gente dar continuidade àquele nosso assunto. Aquilo tudo que a gente já tinha começado a falar sobre bioética. Lembram que a gente tem esse conjunto, né, de valores, de situações que devem ser pensadas a fim de que não haja nenhum malefício, né, e que traga benefícios às pessoas, tudo que se faz em ciência, né? Então, quando a gente trabalha com bioética, a gente está falando sobre isso também, tá certo? Então, nessa relação da ética com a ciência, sobretudo na biologia, a gente vai se deparar sempre com situações que a gente vai ficar se questionando, né? Então, eu trouxe até algumas situações para que a gente converse e tente chegar, poxa, então, o que seria ético nessa situação, né? Então, eu tinha conversado com vocês que na aula passada, né, nós vimos que houveram muitos avanços nas ciências que envolvem a utilização do material genético na genética. A genética, a biologia molecular, são ciências que com o passar do tempo nós desenvolvemos muitas tecnologias. Muitas, várias. Hoje a gente conhece o DNA de cabo a rabo. Cada um dos nossos genes já são conhecidos pelas ciências desde 2003. Desde a novela O Clone, meu amor. Já tem um bom tempo isso, né? Então, desde o Dr. Albieri lá no Clone, a gente já sabe que gene faz o que no nosso material genético. Então, quando a gente mapeia esse código, a gente descobre a partir disso onde é que tem os erros. E aí a ciência, lógico, que vai lutar para querer consertar esses erros. Erros entende-se como mutações, como as doenças que podem vir associadas à genética, à formação de proteínas defeituosas. Eu estou falando sobre isso, tá certo? Então, existem práticas e técnicas e condições de fazerem mudanças, né? Então, isso leva a questões éticas. Então, como é que a gente vai passar a compreender cada uma das situações, como é que a gente vai passar a lidar com cada uma das situações, envolvendo fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, fatores religiosos, porque é um aspecto importante da nossa sociedade, que deve ser levado em consideração sim, né? Eu acho que todas as religiões, não só uma ou outra, A ou B, as religiões são tantas, são tão diversas. Às vezes, dentro de uma mesma religião, você tem diversidade, né? Um grupo de evangélicos, quantos tipos de igreja evangélica não tem, né? Os católicos tendem a ser mais homogêneos, mas tem até os ortodoxos que são diferentes. Dentro das religiões de matriz africana, o candomblé, a gente tem as religiões, né, que tem relação com o espiritismo, são tantas. E no meu entendimento, olha que eu já conheci de perto várias, né, a gente vê que elas vão dizer praticamente a mesma coisa. Vocês já se ligaram nisso? Fé, caridade, praticar o bem.
o bem, amar o próximo, não prejudicar as pessoas. A gente entra em confusão porque quer, mas as religiões, elas estão praticamente em sintonia nos seus princípios, né? Então é importante que a gente leve essa diversidade para se compreender os aspectos éticos das situações. Às vezes o que uma religião diz, a outra já condena. O que é que tem que ser feito? Não sei. Eu falei também da questão do sangue, né? Na aula passada. Tem gente que é de religião, eu conheço, por exemplo, se alguém for dessa religião quiser corrigir ou acrescentar o que eu vou dizer, mas eu conheço pessoas que são testemunhas de Jeová, até onde eu sei, são pessoas que não, às vezes se recusam a receber doação de sangue, né? Então, ao invés de tomar o sangue, faz o quê? Então, as questões éticas, elas estão aí, inclusive, para acolher essas diversidades. Se a pessoa tem os princípios dela, né, faz parte da cultura dela, da religião, que ela não vai tomar sangue, porque na religião dela isso não é adequado, então a gente tem que buscar, com ciência, uma alternativa para isso. E tem-se alternativa para isso. Então, se eles aceitam, massa. Isso é ter ética, é amparar toda e qualquer pessoa nas situações que lhe convém, né, precisarem de amparo. Então, ser ético é também ser isso, é conseguir pensar no todo, né, no geral e acolher as diversidades também. Quando a gente fala disso, eu lembro que eu falei para vocês também na aula passada sobre os comitês de ética. Quem são os comitês de ética? São grupos heterogêneos, eles são formados por professores de diversas áreas, geógrafo, biólogo, profissionais da área da saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro, se for o caso, padre, pai de santo, se for o caso, pastor. Os comitês de ética, eles trazem, né, um grupo de pessoas que vão avaliar em conjunto a viabilidade ética de um projeto. Então, se eu quero fazer uma pesquisa que envolva pessoas, vou trabalhar com pessoas ou animais, eu tenho que pegar esse meu projeto, vai descrever tudinho lá. Um projeto, quando a gente vai fazer ciência, ele precisa te dar uma introdução, os objetivos, o que é que eu quero alcançar, o que é que eu quero descobrir com esse projeto. Ele tem que te dar uma justificativa, por que é que eu quero pesquisar isso? E um método. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Dentro do método, a gente avalia os aspectos éticos e legais, porque existem resoluções, né, para que se observe de forma ética o caminhar desses projetos, né? Então, por exemplo, eu já fui uma pessoa que já trabalhei com camundongo. Eu já utilizei camundongo nas minhas pesquisas. É errado utilizar camundongos? Até agora, no nosso país, não é proibida a experimentação com animais. Porém, existe a legislação que indica a forma como eu posso utilizar, né? Então, se eu quero coletar sangue de um camundongo, eu posso coletar da cauda, da pontinha da cauda dele. Então, eu tenho um jeitinho certo de fazer. Se eu preciso sacrificar o camundongo, existe a forma de fazer que diminua o sofrimento do animal, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. E aí a gente tem que respeitar, a gente tem que ter respeito pela vida. Não é porque é um camundongo que eu vou tratar como um bicho que não sente dor, né? Que não sente medo, quem sabe. Então a gente precisa aprender a lidar com ética com os outros seres vivos. Essas questões da bioética, elas são muito próximas da pesquisa científica, da saúde, da pesquisa genética, mas a gente extrapola ela para várias coisas, para a nossa convivência em sociedade, para a nossa lida com a natureza, com os outros seres vivos, com os animais silvestres, com a nossa flora. Então, a gente extrapola essas questões para a nossa própria existência em sociedade, tá certo? Então, com essa introdução, né, essa retomada do que a gente já conversou, a gente vai dar seguimento à nossa aula de bioética. Hoje, no dia 28, né, de outubro, a gente vai seguir
com essa conversa sobre bioética na nossa disciplina de biologia, agora com o auxílio dos nossos slides, tá certo? Para ficar tudo bem bonitão para vocês. Então vamos lá, para quem não me conhece ou está chegando agora, eu sou a professora Amanda, nossa disciplina é a de biologia e nós vamos falar agora sobre bioética, tá certo? Nós temos aqui alguns objetivos, inclusive o de aplicar o conceito de ética para analisar. Desculpa, gente, eu estou com um pouco de soluço. Para analisar o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos científicos sob o ponto de vista da diversidade, olha só o que eu falei, da diversidade de raça, da produção de alimentos, das condições socioeconômicas e das liberdades individuais, né? Então, a gente vai fazer uma exposição de conteúdo, vamos resolver questões e vamos discutir aqui via chat, tá certo? Gente, a gente viu na aula passada um histórico, não foi? Um histórico sobre essa bioética. E a gente viu tanto de coisas que foram feitas sem o consentimento das pessoas envolvidas, né? A gente viu vacina ser testada em criança, que de 100 matou 70. A gente viu situações que colocaram em risco a saúde e a existência das pessoas. Na etnia dos Tuskegee, né, lá nos Estados Unidos, uma etnia de pessoas negras que foram deixadas à mercê com sífilis, sem tratamento, só para ver no que é que dava. Então, a ética, ela passa a existir como uma necessidade, né? Uma necessidade de proteger também grupos, né? Pessoas, animais, para que não sejam expostos, né? A essas condições ultrajantes de existência. Então, a gente, quando fala de ética, a gente fala de respeito, de igualdade, de valores, de direitos, né? Então, a gente traz esse conjunto de conceitos, de normas e de princípios morais que são relativos à ciência também, mas que é empregada na vida humana e de outros seres vivos. Então, a bioética, ela vem disso, né? É a ética na lida com a vida. Tá certo? Arsênio, tá tudo certo por aí? Nossa galera de Cabeceiras, nossa galera de Guaribas, Elesbão Veloso, tá tudo certo por aí até agora? Esse, se eu não me engano, foi o último slide da aula passada, né? Então, isso aqui eu acho que todo mundo já compreendeu e eu vou seguindo. Vamos, então, para a primeira atividade. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem e eu já volto. Valendo!
Muito bem, gente, olha aí essa situação, bora conversar um pouco sobre ela. Ó, um garoto de 17 anos, a gente não fala mais portador de necessidades especiais, porque a pessoa porta as coisas porque quer. Eu posso portar um celular, uma caneta. Travou aqui, Flávio, tu aciona bem minha canetinha, por favor, né? Então, vamos tentar melhorar esse nome, tá certo? A gente fala, não é portador de necessidades especiais, com deficiência. É uma pessoa com deficiência. Deixa eu ver se eu consigo. Não, travou aqui minha canetinha. Mas vamos lendo, né? Garoto de 17 anos, com deficiência, foi ao dentista para retirar 2 dentes, mas após anestesia geral, o dentista arranca 30 dentes. A família não tinha sido avisada do procedimento. O dentista em questão, tá, obrigada. O dentista em questão não respeitou os princípios bioéticos. Quais são esses princípios? Primeiro vamos corrigir isso aqui, ó. Portadores de necessidade especial, né? Pessoa com deficiência, que é o que a gente chama de PCD. Tá bom? Pessoa com deficiência. Esse é o termo mais adequado para a gente utilizar, tá bom? Falando em bioética, né? Vamos ver como é que as pessoas com deficiência preferem ser chamadas. E é assim que a gente chama, tá? Então, já pensou quais são esses princípios da bioética que foram feridos, né? Não respeitados? Da justiça, o da autonomia. A pessoa deve ter condições de responder pelo que quer que seja feito no seu corpo. Ou se ela não tem condições, né? Sanidade, a gente precisa ver quem responde por ela legalmente. Beneficência e não maleficência. Então, esses são os princípios básicos da bioética. A justiça, a autonomia, a beneficência, ou seja, trazer benefícios, e a não maleficência, não trazer malefícios. Combinado? Todo mundo entendeu até agora? Então, vamos adiante. A bioética realiza alguns questionamentos sobre avanços biotecnológicos, como a vida criada em laboratório. Essa vida criada em laboratório, galera, a gente fala dela desde os tempos de Frankenstein. Esse bonitão aí, ó. Aí, Flávio, tu parece com quem? O Frankenstein, que foi esse monstro, né, chamado de monstro, criado por um médico com pedaços. Nossa, uma história muito louca, criada em laboratório. Hoje a gente consegue, sim, reproduzir células em laboratório. Então, essa vida que é criada, manipulada, criada, vamos botar assim, ó, criada ou manipulada. Esse futuro aí já chegou pra gente, viu? A gente tem as células tronco, que a gente reproduz elas em laboratório e ela pode virar qualquer outro tipo de célula, né, do corpo humano. Os clones, que a gente também já faz. Os transgênicos, que a gente até come, vocês são muito bons nisso, porque a gente já fez trabalho sobre isso. Edição gênica, vamos já falar dela. Fecundação in vitro, que é um dos tratamentos para as pessoas que não conseguem, né, gerar o filho, a mulher tem dificuldade em engravidar, enfim, ou o homem também não consegue, pode estar com um ou com o outro a situação de dificuldade, e existem, né, programas, existem técnicas para que haja fecundação e a tentativa dessa gestação para fazer dar certo, tudo isso em laboratório. Então, o povo chamava isso aqui antigamente de bebês de proveta, sendo que proveta é uma vidraria de laboratório, ela é tipo um cilindro bem grande, né, que ela tem as medições aqui, ó, graduada, ela tem biquinho, né, é uma vidraria de laboratório. A gente usa em laboratório, né? Um equipamento, uma ferramenta de laboratório. É como se fosse feito o bebê aí dentro, mas não é. Só ficou o nome mesmo, bebê de proveta, né? Então, eles vêm da fecundação in vitro. Ou seja, a fecundação é realizada no laboratório e o zigoto, né, já é inserido no local adequado na mãe, né?
Então, isso já é vida manipulada, criada em laboratório. Então, a gente vai falar agora sobre essa história da edição gênica, né? De uma situação que se chama eugenia, um conceito, algo que foi muito feito, foi muito utilizado e a gente até hoje tem resíduos negativos da eugenia na nossa sociedade. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco, nossa aula vai ser um pouco mais extensa em relação à eugenia, tá certo? Essa eugenia, esse nome, é um termo que foi criado em 1883 por Francis Galton. Então, eugenia significa, ó, bem-nascido. Presta bem atenção quem são os bem-nascidos dessa sociedade para Galton, né? Então, ele definiu a eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, vocês já estão vendo que esse termo vai colocar aí em questão as questões de raça, né? De raça, como a gente vai entender já como é que ele foi utilizado. Então, esse tema é bastante controverso, particularmente após o surgimento dessa eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Então, um dos pensamentos nazistas era essa pureza das raças. Quem era a raça pura? A raça branca, os caucasianos, né? O povo branco. Então, pessoas não brancas, elas entravam, né, em sofrimento e perseguição e eram mortas, né, no Holocausto por conta disso, entre outras situações, né? Então, elas eram colocadas em experimentos, como a gente falou na aula passada. É com elas que eram feitas a antropometria, inclusive os estudos que vieram depois para ver. Antropometria é você sair fazendo medições, né, no corpo de pessoas de raças diferentes para justificar que o preto servia mais para trabalhos braçais, o branco serve mais para o intelecto, tem um intelecto mais desenvolvido. Então, você cria uma situação de discriminação e utiliza a ciência para embasar essa discriminação, essa injúria racial que foi feita com o povo, né, que não era branco. Tá? Então, esse tema é bastante controverso, ele traz aí esses conceitos, né, da pureza racial. Então, essa eugenia, ela está muito ligada ao nazismo e, infelizmente, a gente até hoje vê, né, que o racismo até hoje é algo muito profundo na nossa sociedade aqui no Brasil e que muito do que se é reproduzido no racismo tem origem também nesse conceito de eugenia, né? Então, mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usadas atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto ao seu uso com seres humanos, chegando até o ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana. Então, até que ponto a gente está interferindo nesses processos da nossa própria evolução, da nossa própria existência, né? Como é que a gente sabe que não está exagerando nas edições dos genes, na reconfiguração, né, dessa natureza humana? Será que a gente consegue fazer isso? Tá? Então, ainda existia aí a consideração de uma eugenia positiva, né? Quando faziam os casamentos arranjados, que você ali selecionava a noiva ou noivo para o seu filho ou sua filha com determinadas características, enfim. Mas a eugenia negativa, que foi o que se perpetuou mais, ela vem, né, com a eliminação. Gente, eu estou falando de eliminar a gente, de tirar a existência de indivíduos que são considerados inadequados. E eles são considerados inadequados por quê?
inadequados porque são diferentes do que foi pontuado como o ideal, como, por exemplo, a supremacia branca no momento do nazismo, né? Então, aqui houve, né, esse advento da eugenia no nazismo, e no Brasil a gente teve vários pesquisadores, médicos, né? Deixa eu lembrar o nome de um médico eugenista, que ele, inclusive, é homenageado no município bem aqui do Maranhão, menino. Vou já lembrar o nome dele. Monteiro Lobato era eugenista, um monte de gente. Então, muita gente acreditou demais. Por quê? Porque, além de tudo, se utilizou a ciência para embasar as questões do racismo e dos preconceitos que já haviam, né, trazidas aí com tantas situações na nossa história. Então, o termo eugenia, ele é anterior mesmo ao termo genética, né? Porque a genética ela só foi utilizada, cunhada em 1908 pelo cientista William Bateson, né? Então, numa carta dirigida a Adam Sedgwick, datada de 18 de abril de 1908, o Bateson usou pela primeira vez o termo genética para descrever o estudo da variação e hereditariedade. Desde o seu surgimento até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou não aptas para a reprodução. Então, qual era a ideia? É ver com quem é que pode se reproduzir. Então, se pensa na criação, inclusive, de toda uma sociedade a partir da eugenia. Então, o nosso país, por exemplo, que é um Brasil que é feito da miscigenação do povo indígena que já morava aqui, os europeus que invadiram aqui nossas terras brasileiras, né, que chamaram isso de colonização, que vieram, exploraram tudo, levaram tudo, carregaram tudo e ainda submeteram à escravidão e à morte o nosso povo indígena. E a chegada dos africanos que vieram escravizados, né? O nosso país, ele é fruto da mistura desses povos. E houve um momento que a partir da eugenia tentou se apagar ou embranquecer a nossa população. Por isso que eu posso dizer que eu me considero uma mulher negra, mas eu não sou uma mulher negra de pele escura. Eu sou uma mulher negra de pele clara, né? E aí tem várias e várias questões que seria maravilhoso que a gente debatesse isso e vamos debater em um outro momento com a história, com as ciências sociais, com as áreas de humanas aqui do nosso canal Educação, porque é um debate bem interessante. Então, para a gente entender o que é que traz, né, essa eugenia para a nossa sociedade, eu estou convidando vocês agora para a gente conhecer um texto que está nesse site, nesse link que eu vou clicar. Aqui, então, pronto, que eu estava só ajustando aqui uma coisa. Está aqui um site, né, com um artigo para a gente conhecer um pouco mais, né, como foi essa eugenia no Brasil. Então, a gente vai navegar. Bora navegar comigo? Racismo disfarçado de ciência. Como foi a eugenia no Brasil. Então, eu vou dar só um zoom aqui para ficar melhor para a gente ler. Então, a gente traz aqui no portal GL10, né, para a gente conhecer um pouco mais essa história, né? Racismo disfarçado de ciência, como foi a eugenia do Brasil. Aqui é uma matéria, um artigo de 2020, tá? Não é tão antigo. Reparem aqui nessa imagem, né, do Estevam Silveira, para super interessante. No final do século XIX, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Mais da metade era formada por ex-escravos e seus descendentes. Desde 1888, a lei proibia que essas pessoas fossem tratadas como posse, né? Que foi a lei da abolição.
A ideia de que elas fossem inferiores por serem negras, porém, seguia firme. Inclusive, entre a elite intelectual do país, sem o apoio das leis para justificar uma hierarquia racial, esses sujeitos lançaram mão de uma outra arma, a pseudociência racista. Pseudo é o falso, né? Falsa ciência racista. Estamos falando da eugenia, nascida na Europa e que logo se adaptou à realidade canarinha. Canarinha aqui no Brasil, né? Conhecido como canarinho por causa das cores. A eugenia brasileira e a academia conviviam lado a lado. Foi entre os professores das primeiras faculdades de medicina, os políticos, os sociólogos que ela cresceu. Boa parte dos nomes desses eugenistas é familiar. Eles batizam ruas e avenidas país afora. Esta é a história deles. Estão vendo? Então, ó, Nina Rodrigues é o nome do médico eugenista brasileiro que é homenageado no município aqui do Maranhão. Já pensou? O início. O termo eugenia foi criado por um certo Francis Galton na década de 1880. O eu vem do grego e significa bom. Genia quer dizer linhagem, ou seja, boa linhagem, bem nascido. Galton era geógrafo, membro da elite britânica e primo de Charles Darwin, que àquela altura era o intelectual mais respeitado do planeta. Sua intenção, Charles Darwin, aquele nosso querido teórico que botou para a gente a teoria da evolução, hein? Então, sua intenção não era exatamente criar uma raça superior, mas uma sociedade perfeita. E de perfeita, a sociedade londrina da época não tinha nada. Faltava saneamento e água tratada. Sobrava alcoolismo, doenças contagiosas e pobreza. Galton, então, tentou interpretar o cenário sob o prisma da seleção natural de Darwin. De acordo com a teoria da evolução, pequenas diferenças inatas em indivíduos de uma mesma espécie levam alguns a se adaptar melhor ao ambiente que os demais. Eles daí tendem a sobreviver por mais tempo e deixar mais filhos. Essas diferenças se propagam por hereditariedade e se tornam mais comuns na população. Galton acreditava que a miséria era uma dessas características inatas e que a fórmula para eliminá-la era simples. Bastava que os ricos deixassem mais descendentes que os pobres. Com o tempo, todos os londrinos teriam que se chamar de boa linhagem e nunca mais haveria gente pobre, doente ou alcoólatra. Olha aí a ideia do cara. A tal sociedade perfeita passou a ser sinônimo de uma sociedade menos semita, menos cigana, menos negra, né? Outros povos que existiam ali naquela ocasião. A eugenia de Galton logo se tornou base científica para toda sorte de racistas. A tal sociedade perfeita passou a ser sinônimo de uma sociedade, né, menos semita, menos cigana, menos negra. O Brasil, pós-abolição do século XIX, era um terreno fértil para os disparates da eugenia. Tinha uma população negra gigantesca e paupérrima, ultra pobre, miseráveis. A sociedade também se tornava mais miscigenada e distante de qualquer ideal eugenista de brancura. Imbuídos das ideias que cresciam na Europa e nos Estados Unidos, brasileiros influentes se mobilizaram em um projeto de construção de uma raça superior, ou seja, branca. E a noção de uma seleção artificial que promoveria nascimentos de maior qualidade foi se instalando em universidades, hospitais e até mesmo na política. Made in Brasil. Na mesma época em que os ideais eugênicos se espalhavam pelo país, também nasciam as primeiras metrópoles. Muita gente concentrada, muita pobreza e muita sujeira. Era uma combinação perfeita para a proliferação de epidemias. Nasce então um movimento sanitarista que buscava resolver os problemas de saúde pública nos centros urbanos.
O sanitarismo em si não era um problema. A divisão entre os que pretendiam higienizar o país e os que queriam purificar a raça, porém, era tênue. Vários nomes influentes participavam simultaneamente dos movimentos sanitaristas e eugenistas. É o caso de Belisário Pena, fundador da Liga Pró-Saneamento do Brasil, e de Arthur Neiva, discípulo de Oswaldo Cruz e defensor do branqueamento da população brasileira. O branqueamento era pautado pela ideia de que se o sangue branco se sobrepunha a qualquer outro, até do ponto de vista biológico, por consequência, os descendentes de negros e brancos ficariam progressivamente mais claros até se tornarem brancos. João Batista de Lacerda, médico e diretor do Museu Nacional, era partidário dessa ideia. Em 1911, ele representou o Brasil no Congresso Universal das Raças, em Paris. A programação era um show de horrores. Tinha temas como o destino da raça judaica e a posição mundial do negro e do negroide. Olha isso, minha gente. Ao contrário de boa parte dos eugenistas, Batista via a miscigenação como uma estratégia interessante. Ele supunha que a força do sangue branco diluiria o sangue negro. Batista calculava que se o embranquecimento fosse estimulado e novos africanos não chegassem ao país, no espaço de um século, os mestiços desaparecerão do Brasil. Fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós, escreveu. Então, vocês estão entendendo aqui, pessoal, fazendo uma pausa na nossa leitura, só para a gente se situar no contexto, né? Então, a gente fala de eugenia e de um projeto de extermínio de um povo que já existia aqui, né? Eles queriam, por fim na força, exterminar o povo negro aqui. Como que se extermina o povo negro? Né? De várias formas, inclusive com o embranquecimento da população, mediando a miscigenação que naturalmente já estava acontecendo no nosso país. Tá? Então vamos seguindo a nossa leitura. As ideias de Batista acabaram abandonadas pelo próprio movimento, até porque não faziam o menor sentido. A mistura que a miscigenação promove não pende para nenhum lado. A tal hegemonia branca teria que vir de outro jeito. Silvio Romero, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que dá nome a um grande praça em São Paulo, acreditava que a solução era outra, deixar os negros morrerem. Olha aí o que é que os eugenistas queriam. Pela seleção natural, entre aspas, viu? Isso é uma fala deles. Pela seleção natural, o tipo branco irá tomando preponderância até mostrar-se puro e belo, como no Velho Mundo, escreveu Romero em 1879. Dois fatos contribuirão largamente para esse resultado. De um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, dos indígenas, e de outro, a imigração europeia. Essa seleção natural não tinha nada a ver com a de Darwin. Ela se referia à taxa de mortalidade de pessoas negras, que em 1908 ultrapassava o dobro do índice para as pessoas brancas. Morriam 25 a cada 1.000 brancos, 25 a cada 1.000 brancos, segundo o Anuário Demográfico Sanitário do Rio de Janeiro. Entre negros, eram 67 a cada 1.000. Romero e outros eugenistas se entusiasmavam com a ideia de trazer uma população europeia para ocupar o lugar do grupo que estava desaparecendo. A morte de negros e mestiços era tratada como benéfica. O que é que tem de bonito num negócio desse, né, gente? Euclides da Cunha, outro membro da Academia Brasileira de Letras e um dos mais importantes autores da literatura nacional, também tratou de raça e miscigenação sob um olhar eugenista. Em Os Sertões, em 1902, ele associa mestiçagem, degeneração e criminalidade. O mestiço é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores, que no caso seriam os europeus e os brancos, né?
mas eram nas faculdades de medicina e psiquiatria que as convicções eugenistas atingiam seu estado mais avançado. Olha aí de quem eu estava falando. Raimundo Nina Rodrigues, que até hoje dá o nome ao Instituto Médico Legal de Salvador e a um hospital em São Luís, no Maranhão, foi quem começou a adaptar a realidade brasileira às ideias racistas de teóricos como César Lombroso, criador da teoria do criminoso nato. Em Mestiçagem, Degenerescência e Crime, Nina Rodrigues descreve o mestiço e o negro como naturalmente delinquentes. Com base nisso, ele propôs uma reforma penal que atribuísse penas mais rígidas para africanos e seus descendentes. Olha o desenrolar da eugenia no nosso país, hein? Além da psiquiatria, Nina Rodrigues se dedicava ao estudo das culturas e etnias oriundas da África, que ele enxergava como selvagens intelectualmente subdesenvolvidas. Segundo o médico, esse atraso tinha um motivo científico. Era produto da marcha desigual do desenvolvimento filogenético da humanidade. Mesmo assim, Nina Rodrigues ainda é considerado um dos primeiros africanólogos do país. Olha aí, um dos primeiros a estudar. Mas para que ele estudou? Né? Para exterminar o povo. Então, a gente tem aqui bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui, foi até constitucional, né? A Constituição de 1934 determinava que era dever do Estado estimular a educação eugênica. E muitos eugenistas ainda são nomes de rua. Dr. Arthur Neiva, Avenida Dr. Arnold, Vital Brasil. E aí a gente tem, né, que várias situações se desenrolam. Esse artigo ele é bem extenso, né, e fica para vocês de leitura complementar a nossa aula de hoje, né, esse artigo sobre a eugenia, o desenrolar, né, da eugenia no Brasil. Né? Ela perdeu força depois do Holocausto, né, depois desse trauma, na política, na academia, e aí tem toda a situação, né, sobre as discussões sobre raças, né? Essas discussões sobre raça ganharam outros contornos. Ainda que as ciências tenham abandonado oficialmente a eugenia, os estereótipos difundidos por seus precursores ainda encontram lugar na sociedade. A exemplo do que disse o vice-presidente, né? Aí a gente tem aqui várias situações que vão trazer a justificativa de muita coisa que a gente ainda vê, né, no nosso país em relação às questões racistas, né, que são fato consumado no nosso país e a gente ainda não se enxerga como racista. Pode voltar, por favor, para os slides, Flávio. Então, esse artigo, ele é muito interessante e a gente entende como que se utiliza da ciência, né? Vocês viram aí médicos, sociólogos, professores das academias. Quando a gente fala das academias, a gente está falando das universidades. E isso era uma tendência de raciocínio científico, né? Para que se higienizasse, como eu posso dizer, para que se definisse uma sociedade mais branca, menos mestiça, menos preta, né? Então a gente tem aí o racismo disfarçado de ciência. Esse artigo é muito sério, né? Ele traz o que é essa eugenia de verdade quando ela chega aqui no nosso país, né? Então a gente vê quais são os aspectos éticos que estão envolvidos, né, dentro dessa situação e quando a gente faz a leitura desse artigo, você vê que a gente tem aqui situações que envolvem ciência, sociedade, né? A gente tem situações que envolvem as questões econômicas, né, desse povo. A gente vê situações que levam aos rótulos, né, que até hoje se manifestam, né, inclusive na população negra. Então a gente, pessoal, precisa aprender a começar a observar
as situações, né, que acontecem buscando o seu contexto histórico e buscando a ética. Dentro da bioética, isso aqui é abominável, isso aqui é horroroso, isso aqui justifica muito do que a gente vê de racismo até hoje, né? E a gente não pode compactuar com isso, por isso que é trazido para que a gente discuta, né, esses textos, esses artigos científicos também, esses modos, né, de pensar e de apresentar as diferentes realidades, né? É o momento também de desaprender algumas coisas que a gente aprendeu, tá certo? Então, olha só, partindo, a gente conversou aqui sobre eugenia, né? Trouxe um histórico sobre a eugenia, achei importante trazer, para também trazer como que essa bioética se desenrola no nosso país a partir dessa tendência científica que ainda bem, né, que hoje é abominada, porque a gente já tem a bioética para trazer aquelas situações, né, aqueles princípios que a gente trabalhou aqui, ó, os princípios da justiça, da autonomia, da beneficência e da não maleficência. Então, a gente engaveta essa eugenia e continua na luta antirracista, né? Para tentar trazer igualdade, para que a gente possa entender as diversidades de uma forma mais inclusiva, tá? E aí a gente vem com outros aspectos, né, que tem relação com a bioética, como a eutanásia, que a gente vai tratar um pouco agora, né? A eutanásia, então, é a boa morte. A eutanásia, ela é permitida em alguns países. E um dia desses eu estava ouvindo na rádio que um ator famoso, eu esqueci agora os personagens que ele fez, porque eu vi tão rapidinho, mas que ele já está bem idoso, e ele optou pela eutanásia. Ele disse, olha, eu não quero ficar idoso e ficar em estado vegetativo. Estou vivendo para quê? Eu quero ser eutanasiado com determinada idade. Então, ele vai marcar o dia que ele vai ser eutanasiado, que ele vai morrer. É um suicídio assistido. É a ortoanásia, né? Então, existem vários aspectos que se relacionam com a eutanásia, né? Ela acontece até com animais, por exemplo, que estão em sofrimento, né? O sacrifício, né, desses animais que estão em sofrimento é melhor que eutanasie, que mate, né, sem dor, sem nenhum sofrimento físico, ou que aguarde morrer, né? Então, essas histórias da eutanásia, tem várias histórias, tem histórias que rolam na justiça, porque existem pessoas, por exemplo, que estão em estado de coma há 20 anos, há 15 anos, e não voltaram do coma. Então, às vezes, entram na justiça pedindo, solicitando a eutanásia, a justiça, a família pode entrar contra, ou pode entrar a favor, né? Então, são aspectos que são diferentes, né? São tratados de formas diferentes, dependendo do país. Tem país que a eutanásia em humanos ela é permitida, como é o caso do que eu apontei agora, né? A eutanásia desse ator, que eu esqueci o nome, depois eu vou dar até uma busca, né? Ator que opta pela eutanásia, porque ele não quer morrer em estado vegetativo. E aí ele espera, né, que possa fazer, ele vai fazer a eutanásia. Depois eu vou trazer essa matéria para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos fazer mais uma atividade para eu saber se vocês ainda estão aí, vocês estão tão quietos, né? A gente já está no finalzinho aqui da nossa aula, então a gente vai dar aqui mais 3 minutinhos para que vocês façam essa atividade e eu volto já já para a gente comentar e dar seguimento. Valendo!
Muito bem, estamos aqui, ó. Bom dia, vamos lá. Uma mulher procura um serviço de aconselhamento genético para diagnóstico pré-natal, né? Filha de pais hemofílicos, ela sabe que é portadora desse gene, portanto, um feto do sexo masculino terá uma probabilidade de 50% de ser afetado. Entretanto, durante o teste de DNA, foi constatada uma situação de falsa paternidade. O suposto pai hemofílico não é o seu pai biológico. Isso significa que a mulher não é portadora do gene da hemofilia, não existindo risco para esta ou futuras gerações. E aí, o que é que faz? O Arsênio está dizendo assim, ó, professora, deixa eu ver, cadê? Pronto, bota mais para baixo, por favor, Flávio, do YouTube, que eu vi que o Arsênio disse que não era para revelar, não. É eticamente adequado revelar essa informação? Hein? Como é que faz? O que será que é feito? Né? Então, existe a conduta. Você está certo, Arsênio. Você está certo. Olha aí, ó. Não é adequado, pois essa informação poderia trazer transtornos familiares desnecessários. A mulher não foi lá buscar informação sobre a paternidade, ela foi buscar informação sobre a possibilidade de um filho hemofílico, né? Então, eles vão dizer o quê? Olha, não há possibilidade de seu filho ser hemofílico. Aí ele vai contar a história todinha? Não, né? Então, não traz um benefício para a família. Eles não foram buscar essa questão, né? Não foram buscar essa questão quando buscaram o auxílio para saber, né, desse aconselhamento genético. Então, não é adequado, eticamente não é adequado revelar a informação, porque ela vai trazer transtornos familiares. Então, lembra do princípio da justiça, da autonomia, da não maleficência. Essa situação traria malefícios, tá? A não maleficência seria burlada aí. A beneficência não ia trazer benefício, né? Então, se a família vai em busca de uma informação, ela que receba apenas aquela informação. Tá certo, gente? Vamos seguindo, tá bom? Olha aí a questão dos maus tratos, né, contra os animais. A gente já tem lei que protege. Além da lei, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos uma lei de crimes ambientais, que traz aí como crime praticar o ato de abuso, de maus tratos, de ferir ou mutilar os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Não é porque é um cururu que eu vou lá e vou largar o sal nas costas do bichinho. Gato, eu já vi fazerem cada coisa, meu Deus do céu. Teve dúvidas, Arsênio? Eu vi, você botou primeiro que não, depois você botou que era. Mas suas dúvidas foram resolvidas aqui com a nossa conversa. Ficou compreendido, né, que a situação anterior que eu apresentei, ela trazia aí, né, se fosse revelado, ia ferir os princípios éticos, né? Da justiça, da autonomia, da beneficência e da não maleficência. Tá certo, Arsênio? Me conta aí se você conseguiu aniquilar suas dúvidas, tá bom? Então, a lei de crimes ambientais é essa lei aqui, ó, número 9.605, e ela é de 1998, né? Então, falando em princípios éticos, atualmente mesmo agora aqui em Teresina, está rolando uma discussão muito acirrada, um debate, né, sobre, por exemplo, a proibição da utilização de animais nas carroças, né? Então, está uma confusão danada, porque existe uma pessoa, né, que é vereadora, se eu não me engano, e ela tem um projeto de lei para banir, né, a utilização desses animais, os cavalos, os burrinhos, os jumentos, como animais nesses veículos de tração animal, que são as carroças, né? E aí já teve muita manifestação aqui, já teve muita discussão, e é necessário que haja o debate, que haja alternativas, né? Porque existem pessoas também que se utilizam desse tipo de veículo, que
tem atração animal sim, né? Alguns maltratam mesmo, mas não é todo mundo. Então, é justo que se abra um diálogo maior, né? Para que a situação seja resolvida e que, hajam alternativas para todos, né? Para que ninguém seja prejudicado com qualquer tomada de atitude. Outras situações, né? Esses maltratos animais pode ser passivo, quando você está negligenciando a saúde física, psicológica do animal. Por exemplo, você tem um bicho, você não bota comida, você não cuida quando adoece, né? Quando você mantém esse bicho, esse animal em um ambiente que não é legal para ele, né? Em um ambiente onde ele não se situa, não se sente bem. E aí tem o maltrato ativo, né? Quando você trabalha com abuso, com agressão, né? Quando você machuca o bichinho, quando você bota no meio da rua, né? Você rejeita o bicho quando você abandona. Então, quando você vê uma situação dessa, pode denunciar que o ato é criminoso, tá certo? Vamos aprender a cuidar melhor desses nossos seres vivos, desses animaizinhos que também nos cercam. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Um cheiro e um ótimo fim de semana. A gente se vê quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.